Eu fui atrás da informação sobre esta guerra que se desencadeou na Síria, depois do ataque químico que ainda está matando muitas pessoas. Antes de mais nada, não pensem que os Estados Unidos são os mocinhos desta história, e que estão lutando contra uma barbaridade que aconteceu neste país. É tudo uma questão territorial e de poder, e nesta guerra está a Rússia e Estados Unidos. Segundo especialistas, o que está ocorrendo na Síria é um teatro montado pelos Estados Unidos para dominar o Oriente Médio. Eles apontam que os Estados Unidos, que dizem combater o Estado Islâmico, ISIS, mostram exatamente o contrário. Eles fornecem armas e munições a estas facções, que lutam pela derrubada do presidente eleito do país, Bashar al-Assad, com o apoio dos governos da Turquia, Arábia Saudita, Israel e Catar. A guerra da Síria não é uma guerra civil, mas uma brutal ação americana de invasão do território sírio. As operações de bombardeio dos Estados Unidos e seus aliados. A Rússia atua oficialmente em uma ação de grande escala no exterior. Putin deixou claro que pode agir sozinho e iniciou ataques aos grupos Estado Islâmico, ISIS, e ao Al-Nusra, a pedido de Bashar al-Assad. A Rússia já se mostrou contra esta guerra e já derrubou 13 mísseis dos Estados Unidos, ontem sexta-feira 13, quando os ataques tiveram início. A decisão de Putin, de ordenar aos caças russos derrubar os aviões norte-americanos, que fornecem armas e equipamentos de guerra ao Estado Islâmico e ao denominado Exército Livre da Síria, criou uma tensão extrema entre Estados Unidos e Rússia, cujos resultados são imprevisíveis e perigosos para toda a humanidade. Trata-se de uma estratégia americana montada há mais de 10 anos de destruir a Síria, como passo para a dominação do Irã. Toda esta guerra no Oriente Médio está relacionada à profecia de Daniel, que revela os acontecimentos dos últimos dias. Eu acredito que alguma guerra poderia levar à destruição da mesquita do Monte do Templo, construção do terceiro templo e manifestação do falso Messias. A guerra no Oriente tem sido patrocinada e financiada por grandes corporações mundiais como Coca-Cola, Chevron, Boeing, Bank of America, entre outras. Revela que o objetivo americano de dominação do Oriente Médio está traçado há muitos anos. Os Estados Unidos iniciou suas guerras, fazendo propagandas ao mundo, como ajuda humanitária ou antiterrorista, mas é tudo uma farsa, pois fica cada vez mais evidente na imprensa internacional, que o Pentágono prega, que está atacando o grupo terrorista, mas na verdade, vem contribuindo com o Estado Islâmico para que ataquem o exército de Damasco e facilitem a caída do presidente Bashar al-Assad, principal alvo americano. O jornal britânico The Guardian publicou reportagens afirmando que a maior parte dos sírios não acreditam que os Estados Unidos lutem contra as facções terroristas no país, mas enxergam os russos como os verdadeiros lutadores contra o terrorismo. Isso fica claro pelo fato que os Estados Unidos não querem negociar com a Rússia uma ação conjunta contra o terrorismo na Síria. Como se explica isso? Se pregam para o mundo que tudo o que querem é lutar contra o fim do terrorismo. A Rússia não pode mais tolerar a política externa perigosa, estúpida e falida de Washington, que desencadeou o caos no Oriente Médio, e começa a tomar conta da Europa. A doutrina de dominação do mundo dos Estados Unidos usa como estratégia a lenda do inimigo externo, por meio de propaganda governamental e da grande mídia, mas isso precisa chegar ao fim. O que os Estados Unidos causou com a guerra no Iraque ficou como prova, dizendo que o Iraque possuía armas nucleares ao qual nunca foram encontradas. A guerra no Oriente levou um êxodo em massa, com a fuga de milhares de refugiados sírios e líbios, fugindo da guerra, atravessando o mar Mediterrâneo perigosamente, onde muitos encontraram a morte. A humanidade branca e rica está sendo levada a refletir e se posicionar. Acostumada a ver e esquecer de negros morrendo na África, agora presenciam a população branca europeia terrorizada, diante de suas crianças chorando de fome e cansaço, escalando junto com seus pais cercas erguidas nas fronteiras. E é para que este tipo de crueldade deixe de ser rotina no Oriente Médio, na África ou em qualquer lugar do mundo, que devemos nos posicionar contra a escalada mundial de guerras promovidas pelos Estados Unidos e seus aliados, que não tem nenhum outro propósito que não o de dominação territorial. Esta é a visão sobre as guerras promovidas pelos Estados Unidos no Oriente Médio, pois geralmente a mídia tem colocado os Estados Unidos como mocinhos lutando contra os bandidos. Mas segundo a ótica dos especialistas, tudo não passa de uma falsa propaganda, financiada por grandes corporações e possivelmente pelo sionismo, movimento que no futuro apresentará o falso Messias ao mundo.
Deixe seu comentário e considerações sobre este assunto. Shalom.